Mas com 16 anos, quando eu encontrei o Senhor como meu pai, eu comecei a entender que havia propósito para as dores que eu passava. E isso me ajudou a vencer aquelas dores, sabe? E hoje eu percebo, eu tô colhendo, eu costumo dizer que Deus faz brotar flores no deserto. E hoje eu percebo a colheita dessas flores, sabe? Não só na minha vida, não só na minha família, mas na vida de tantas outras meninas. Deus transforma o mal em bem. Aí a gente vai para José, né? Que tudo Exato. que ele passou culminou no propósito que Deus tinha para ele. Então, muitas coisas que a gente passa vão culminar no propósito que Deus tem para nossa vida, né? Nós somos sarados para sarar. Então, Deus nos cura para a gente ser instrumento de cura também, né? Sim. Às vezes a gente pode cair naquela assim, só coisas grandes que Deus vai ter, né? E aí eu não canto, eu não escrevo, eu não falo bem. Eu não consigo pregar. O que eu vou o meu fazer, ministério então? ele não tem um destaque, uma visibilidade, assim, por exemplo. A pessoa pode pensar, então não é um chamado. Mas quando nós somos mães, né? Você é mãe, Bruna? Não. Mas a maternidade a paternidade também é um lugar em que ensina muito a gente isso, propósito. Então, você tá amarrando um cadarço. Aquilo ali é o propósito. Eu preciso amarrar o cadarço para meu filho poder não tropeçar. Então, aquilo ali é glorificar a Deus, sabe? E aí, pessoal, tudo bem? A gente tá aqui em mais um Plenicast. Como é bom estar com vocês aqui hoje e como é bom estar com as convidadas que eu tô aqui hoje, ó. Vou dar um spoiler para vocês. Vocês já estão vendo aí no vídeo, né? E tá vendo aqui uma maravilhosa do meu lado. Além de tudo, além de serem maravilhosas, elas também são corajosas. Eu tô aqui com a Arlene, com a Keren, com a Thaís, que tá aqui do meu lado. A gente tá nesse episódio super especial. A gente vai falar de ficção cristã, a gente vai falar de Cristo e a gente vai falar de tudo aquilo que Deus permitir que a gente fale hoje, que Ele direcionar a gente. Então, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Cada uma veio de um cantinho aí do Brasil. A gente está muito feliz de recebê-las hoje. O prazer é nosso, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É uma honra, a gente está muito feliz, muito animada por esse bate-papo. Sim, com certeza. E aí eu também quero agradecer a Mundo Cristão, que fez esse intermédio hoje aqui pra gente, a editora do livro delas, Corajosas 1 e Corajosas 2. E lembrando que a Mundo Cristão tem outros títulos também de ficção cristã, e aí que você pode estar conhecendo. E aí, meninas, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês hoje, que eu quase fiz antes da gente começar o podcast, a gente falou, não, vamos segurar para a hora do podcast, antes de perguntar como vocês se conheceram, eu fiquei super curiosa, queria saber, primeiro, um pouquinho de cada uma de vocês, e aí como vocês conheceram Jesus também. Então, se foi desde berço ou se foi depois de um tempo. Aí eu vou pedir para a Thaís começar. Meu Deus. Eu sempre sou a primeira, tá, gente? No Corajosos. Eu sempre sou colocada no fogo antes. Bom, eu sou a Thaís Oliveira, tenho 28 anos, ia falar 27, que eu ainda não me acostumei com essa idade. Sou capixaba, sou cristã de berço, né? Minha mãe regou a minha fé desde muito pequenininha, mas eu tive o meu encontro, assim, sincero com Cristo, que eu passei realmente a entender quem eu era aos olhos do Senhor e a realmente me posicionar como uma filha do Senhor aos 16 anos, né? Porque eu realmente iniciei um relacionamento mais intencional e profundo com Cristo. E quando foi nessa idade que eu entendi Deus como meu pai, me entendi como filha, e foi logo aí que eu descobri a escrita também como um chamado e propósito, né? Então, eu não só me entreguei por completo a Cristo nessa idade, mas comecei o meu ministério aí também, então são 12 anos já de estrada. Eu sou formada em História, tenho mestrado na área de Educação, mas abri mão desse lado professora para me direcionar mesmo à escrita e ao trabalho que eu já venho realizando com adolescentes na internet, né? Que o coração sempre queimou por isso, né? Começou a queimar ali aos 16, queimava antes, mas eu não entendia, mas aos 16 eu realmente entendi que o que Deus estava fazendo comigo ao me ensinar sobre identidade, paternidade, né? Que ali aos 16 eu tive um processo de crise de identidade. Sabe, todo adolescente se questiona, né? Quem sou eu? Qual é o meu valor? Qual é o meu propósito? Eu vivi um pouco dessa fase.
e tive alguns problemas familiares também que acabaram contribuindo para essa crise. Então, o Senhor se revelou ali como meu pai e me mostrou o que era ser filha dele. E enquanto ele fazia isso, ele me encorajou a compartilhar aquilo que eu estava aprendendo com outras meninas. E eu comecei, na época, com blog, páginas ali no Facebook, e nunca mais parou, né? E eu senti cada vez mais um direcionamento claro do Senhor para trabalhar nessa área. E todo esse trabalho acabou culminando no que a gente faz hoje no Corajosos. Então, eu fui fazer faculdade e tal, mas o meu coração sempre queimava pela escrita e para falar com meninas, para ensinar meninas. Então, não teve jeito, não teve escapatória. E já estão 10 anos, né, amiga, no Ministério? São 12. 12 já. São 12 anos. 12 anos no Ministério. E a aí, gente meninas? admira muito. Eu sou Karen Anning, que você já me conhece, né? Tenho 30 anos, casada, mãe de 2 meninos. E meu encontro... Eu sou autora de Meu Sol de Primavera, né? Que é outro livro de ficção cristã juvenil da Mundo Cristão. Meu encontro com Jesus foi aquela transformação mais interna, porque eu também cresci em um lar cristão, de berço, na igreja todo domingo, todos os cultos. Mas o meu momento de essa fé que meus pais me apresentaram, essa fé que eu quero, foi uns 15 para 16 anos, depois da minha desilusão amorosa. Tem sempre um momento ali muito específico, né? Que eu corri para o Senhor, eu não queria mais sentir aquilo que eu estava sentindo, passar por aquilo, e aí eu me encontrei ali em Jesus e desde então trilhando essa jornada com o Senhor de entender quem Deus realmente era, quem Jesus realmente era. E essa vontade de compartilhar o que Deus fez comigo na minha adolescência, nessa área amorosa, sentimental, digamos assim, foi para as histórias. Então eu compartilho muito do que eu vivi, do que eu aprendi naquela época. E estou aí já escrevendo para meninas também. Bom, eu sou a Arlene, tenho 30 anos, moro lá em Paraty, no Rio de Janeiro, sou casada, mãe de uma filhinha chamada Melinda. E eu encontrei a Cristo aos 16 anos também. Então, você vê que todas nós, a gente tem uma conexão na adolescência, foi né? muito central pra gente. Por que será que a gente escreve para adolescente? Então, foi lá aos 16. Eu também, meus pais se converteram, eu tinha 4 anos, então eu também cresci no Evangelho. Tive aquela fase ali de querer conhecer o mundo, né? Enfim. E aí, aos 16 anos, no meu quarto, assim, através de blogs, de leitura de blogs cristãos na época, eu encontrei um Jesus que era um Jesus íntimo, né? Jesus relacionamento, que me chamou para um relacionamento. Então, foi ali o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Não teve grandes acontecimentos, nada espetacular, mas a minha vida mudou ali. E aí, ali também, eu já escrevi em blogs antes disso. Eu escrevia em blogs textos, assim, que eu gostava. E aí, depois que eu me converti, eu queria compartilhar minhas experiências com o Senhor. E aí, foi muito natural. Como eu sempre fui uma criança que li muito e tudo mais, então... E gostava de construir histórias, foi muito natural começar a construir histórias e escrever ali nesse meio, né? Aí foi mais ou menos isso. E ouvindo a história aí a história de vocês de conversão, eu vejo que sempre existe uma conexão grande entre aquilo que aconteceu enquanto a conversão também acontecia, o motivo da conversão acontecer. Então, eu busquei o Senhor por determinado motivo, dor, né? Naquela hora. Vocês acham que vocês sentiram que isso estava atrelado depois ao chamado de vocês? Por exemplo, tem gente que fala, poxa, eu não sei qual é o meu chamado. Hoje, o chamado de todo cristão é ir de fazer discípulos por todas as nações. Mas todos nós vamos fazer de uma maneira um pouco específica, uns através da escrita, outros através... Multiforma da graça, né? Exato. E aí, como que é isso hoje para vocês? Quem hoje fala, poxa, estou procurando o meu chamado, mas a pessoa, na verdade, ela quer saber como eu executo o meu chamado enquanto eu obedeço a voz do Senhor. O que vocês, com a história de vocês, podem falar para essas pessoas? Particularmente, eu creio que os nossos processos estão muito atrelados ao nosso chamado. Pessoalmente, é o que aconteceu comigo, né? Nessa idade de 14 para 15 anos, assim, eu e a Arlene, nós temos uma história de adolescência muito parecida, né? Porque nós viemos desse lar cristão, mas em determinado momento nós nos vimos curiosas quanto o que havia lá fora, né? Acaba que é muito comum, né? A criança ou adolescente cristão, ele cresce às vezes numa bolha. E em determinado momento,
ali por causa da sua vivência escolar, né, os seus colegas, os amigos de bairro, você começa a ver um estilo de vida diferente do seu. E, às vezes, a gente tem uma visão equivocada do que Deus nos pede. A gente vê Deus como um juiz cheio de regras moralistas, né? E o adolescente está naquela fase de questionar tudo, de querer quebrar tudo. Então, eu vivi um pouquinho disso na adolescência, Rebelde, a Arlene também. né? É aquela Rebelde. curiosidade, sabe? Do que tem lá fora. E eu fui lá fora um pouquinho e vi. Mas lá fora, Deus me mostrou que não era o meu lugar. Eu não sentia plenitude lá fora, sabe? E quando Deus me chamou para perto, aí Ele restaurou minha identidade, né? Restaurou a minha visão de paternidade para com Ele, eu senti Ele me encorajando a falar sobre isso. E há 12 anos eu falo sobre os temas que eu vivi. E é impressionante porque tudo que eu faço converge com processos... Eu vou chorar. com processos... Eu amo a história dela. Eu vou chorar. Processos pessoais, sabe? Em questão de paternidade terrena, né? Relações familiares. Tudo que eu produzo no Corajosas, em livros pessoais, esbarra no que eu vivi pessoalmente. Então, eu creio que Deus permite, e às vezes a gente não entende por que a gente passa por certos vales e processos, mas nas mãos de Deus, o mal se transforma em bem, né? Então, aquilo que parecia, que talvez para uma Thaís adolescente, eu olhava às vezes para a realidade da minha casa, os desafios, né? Os meus pais passaram por muitos desafios no casamento, enfim. Às vezes eu olhava e não entendia, mas ao mesmo tempo eu estava sempre lembrando, há um Deus de propósito. E eu entendi isso muito cedo, né? Eu entendi isso com 15, 16, assim, com 16 anos, né? Com 15 ainda não, mas com 16 anos, quando eu encontrei o Senhor como meu pai, eu comecei a entender que havia propósito para as dores que eu passava. E isso me ajudou a vencer aquelas dores, sabe? E hoje eu percebo, eu estou colhendo, eu costumo dizer que Deus faz brotar flores no deserto. E hoje eu percebo a colheita dessas flores, sabe? Não só na minha vida, não só na minha família, mas na vida de tantas outras meninas. Então, tudo que eu produzo bate direto com os processos que eu vivi. Eu creio que Deus tem seus modos de fazer, e talvez para outras pessoas ele pode fazer diferente, mas eu creio que, sim, pode estar muito atrelado àquilo que a gente passa. E é interessante, a Thaís ela tem um foco no tema de paternidade e identidade muito grande, né? Se você lê as histórias dela, até o que ela produz, tudo vai caminhar também nessa linha. Ela tem um leque de outros temas, mas tudo nesses fundamentos, né? E aí a gente vê que quando você passa por uma situação e você experimenta a dor daquele lugar e Deus te cura ali, você se torna uma potência para falar daquilo, né? Deus fez na minha vida. Né? A gente sabe que Deus não vai fazer igual com todo mundo, né? Tem formas específicas, mas em termos dos princípios, né? De que Ele é um pai para todos que querem Ele como pai. Então, essa dor, acho que você experimentou um lugar de dor e você consegue entender a dor que as meninas sentem. Né? A frustração, o dilema, essa busca que eles estão de quem eu sou, o que eu quero fazer da minha vida, qual é o meu chamado. É um processo que todo mundo passa, né? De por que Deus me criou, por que eu vim. Eu lembro que quando eu era pequena e diante das dificuldades do meu lar, eu me sentia meio... Eu sou muito diferente da minha família. E todo mundo sempre falava, nossa, você é um ponto fora da curva, você não... É muito diferente da estrutura familiar que eu era criada. Eu me questionava em alguns momentos, por que eu nasci aqui? Então, a gente vê que elas fazem o mesmo questionamento, dependendo do quão difícil é o lar em que elas vivem. Às vezes, um lar muito desestruturado, muito desequilibrado. Até mesmo lá em que elas são as únicas cristãs da casa. Sim. Então, elas passam por dilemas que nós enfrentamos. Então, a gente tem esse lugar em que a gente pode mostrar a esperança de Cristo para elas, né? Comigo, foi entender que Deus me plantou nessa família por um propósito, para ser bênção para essa família. Então, eu vou plantar o bem nessa família, ainda que eu veja coisas que são difíceis de passar, são difíceis. A falta, né? A Thaís fala de paternidade, então eu me identifico muito com os textos dela. O conto da Aurora, do Corajosas 2, eu me via na Aurora, né? Nessa falta da paternidade que fica uma lacuna ali, fica um espaço que deveria ser preenchido, mas você vê quanto o amor de Deus, ele vai curando esse amor que a gente deveria receber, a gente não recebeu. Isso faz com que a gente queira compartilhar também para outras meninas. Quer que outras meninas entendam, né? Eu costumo dizer que a gente escreve sobre aquele que nos salvou, né? Sim. E a gente quer compartilhar, porque esse amor nos encheu. Esse amor trouxe propósito, trouxe vida. E a gente tem viveu coisas difíceis com Deus, mas a gente também tem vivido tantos sonhos, o cumprir de tantas promessas. Que é o que você falou, Thaís, que Deus transforma o mal em bem. Aí a gente vai para José, né? Que tudo que ele passou
culminou no propósito que Deus tinha para ele. Então, muitas coisas que a gente passa vão combinar no propósito que Deus tem para nossa vida, né? Nós somos sarados para sarar. Então, Deus nos cura para a gente ser instrumento de cura também, né? Sim. Então, a gente vive isso hoje muito. Então, assim, quando você fala, por exemplo, sobre escolher, como saber o seu chamado, né? Eu acho que a gente olhar tanto para os nossos dons, porque aí todas nós tínhamos essa questão, por exemplo, com a escrita. Então, você olha naquilo que você, às vezes, naturalmente tem uma inclinação. E aí você junta isso, atrela isso às experiências que você passa na sua vida, né? E aquela questão também, você atrela a tentativa e erro, uma coisa que eu falo para adolescente, né? Você tem que entrar, você tem que entrar em todos os ministérios que você puder, porque às vezes você nem imagina e é Até ali você descobrir, que né? você vai descobrir. Então, assim, e tendo em mente no nosso coração, né, de que o nosso propósito é glorificar o Senhor, né? É o principal. Então, portanto, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu vou escrever livro, eu vou escrever para a glória de Deus. Eu vou lavar o banheiro, eu vou lavar para a glória de Deus. Então, você encontra o propósito nisso, acho que também... quando era adolescente, eu tinha muito isso. Mas qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Eu ficava naquela luta do propósito. Queria ser missionária, né? Queria ir pras porque nações. eu queria ir para as nações, né? Então, minha chama do meu coração era ir para a África, era ir para outros países. Eu queria servir, né? Eu tive uma adolescência muito envolvida em ministérios, assim, de evangelização, de visitação, sabe? Era muito intenso, assim. E aí, quando Deus falou para mim que eu não ia... Ai, que tristeza, chorei. Chorei tanto. Falei, poxa, Senhor, mas eu quero tanto ir, deixa eu ir. E o Senhor foi muito claro, não, eu vou ter outros caminhos. Na época eu ainda não entendia, né? Mas o ministério com meninas sempre pulsou no meu coração, com a escrita também. Então, hoje ele me mostrou que era por outros meios que ele tinha para mim, né? Então, a gente vai vendo que também é uma construção da vida. Se a gente fica... E às vezes, no momento ali da tensão, você não consegue ter uma perspectiva. O queimar no coração nem sempre é algo que está atrelado ao sonho de Deus. As pessoas podem confundir isso. Pode confundir por uma com as emoção, próprias realizações pessoais. A gente tem muito essa questão de um valor próprio. A gente quer provar o nosso valor para o mundo, a nossa importância. E aí entra o cuidado de não misturar isso com... Até mesmo essa coisa do chamado, você tem que... Eu quero saber o meu chamado, mas é você porque você quer saber o que Deus tem para você ou o que você vai ser em termos de status, sabe? A gente vê muito isso, às vezes, nessa confusão muito de vocação, propósito, chamado, porque é assim, pelo que você falou, é ir de por todo mundo e pregar o evangelho. O chamado é pra gente ser reconciliado com Deus. Então, a partir daí, Deus... ele nos chama como agente da reconciliação. Esse é o nosso propósito. Então, assim, quando eu entendi sobre isso, 1 Coríntios 10, 31, né? Que é você fazer tudo pra glória de Deus, fica tudo muito mais tranquilo. Porque, assim, eu não preciso mais desse... Tira a pressão. Então, eu vou servir das ao grandes Senhor, coisas, né? Com aquilo que Ele tem pra mim. Porque, às vezes, muitas vezes, a gente pode cair naquela, assim, só coisas grandes que Deus vai ter, né? E aí eu não canto, eu não escrevo, eu não falo bem, eu não consigo pregar. O que eu vou o meu fazer, ministério, então? ele não tem um destaque, uma visibilidade, assim, por exemplo. A pessoa pode pensar, então, eu não tenho, não é um chamado. Mas quando nós somos mães, né? Você é mãe, Bruna? Não. Mas a maternidade, a paternidade também é um lugar em que ensina muito a gente isso, o propósito. Então, você está amarrando um cadarço. Aquilo ali é o propósito. Eu preciso amarrar o cadastro para meu filho poder não tropeçar. Então, aquilo ali é glorificar a Deus, sabe? Ele falava muito isso com ela, quando ela ganhou a Melinda, né? Que a maternidade é um lugar de a gente é provada ali no fogo todo dia. Então, essa coisa realmente do ordinário. A gente busca muito o macro, o extraordinário. Mas eu ali todo dia, sabe? Você está dobrando uma roupa, você está lavando um chão para manter uma casa limpa. Para uma família, então você põe a comida na mesa. Isso glorifica a Deus tanto quanto os livros que eu escrevo. Só que são coisas diferentes que estão no mesmo lugar, sabe? Então, eu tinha muito disso, de qual era o meu chamado. Aí eu casei, eu achei que o meu chamado era ser esposa. Aí eu não tinha a paternidade, a identidade muito definida. Então, eu atribuía coisas ao meu valor, o fazer ao meu valor. Então, eu buscava coisas que eu podia fazer para encontrar o meu propósito. Mas o meu propósito estava no ser feito à imagem e semelhança de Deus. Esse era o meu propósito, né? Deus me criou para isso, para refletir a glória dele. Então, o casamento ficou meio confuso. Aí, tive filha. Eu pensei, não, agora Deus quer que eu sou mãe, é a minha vocação. Aí, a escrita chegou na minha vida com o meu primeiro filho. Eu falei, não, mas eu também gosto de escrever, então qual é a minha vocação? Eu vi que estava muito confuso na minha cabeça. Eu fui entender que Deus me deu várias oportunidades.
de que eu pudesse glorificar ele de formas diferentes. E é incrível o quanto isso se interliga, sabe? O quanto a minha escrita surgiu com a maternidade. O primeiro livro que eu escrevi, que é O Meu Sol, na antiga versão, ele nasceu junto com o meu primeiro filho. Eu escrevi enquanto ele mamava e dormia, e eu escrevia. Então, eu até brinco com ela. Falo, cada filho que eu tenho é um livro novo surge. E são gêmeos. Então não é os livros e os filhos. É tudo junto, e os meus filhos são a minha prioridade. A gente tem as prioridades, né? O Senhor, meu casamento, meus filhos. E o ministério está tudo junto. Então, você identifica ao glorificar a Deus. Na água que você vai servir alguém hoje, vocês glorificaram a Deus com um super café da manhã pra gente aqui. Sabe? Então, tudo isso é para a glória de Deus. Quando você tem Coríntios, né, que você falou, isso muito dentro de você, entender que Deus, algumas pessoas, Deus vai projetar. Né? Deus projeta numa TV, projeta... Ele tem propósitos tem um específicos, propósito, né? O cristão, ele não tem que buscar, eu acredito muito nisso, num destaque, uma visibilidade, uma fama, se não for algo que Deus realmente projetou para você. Porque você cai o risco de confundir o seu chamado e o seu propósito nisso, né? De ver... E a internet projeta muito isso, né? De grandes movimentos e ministérios. Então... Deus levanta, assim, porque é um instrumento para que o Cristo seja glorificado, Cristo seja ali, né? Seja passado, mas você está lavando o chão da igreja, você está cumprindo uma missão. Eu lembro até Crescer hoje em igreja que... pequena ajudou muito isso, a gente fazia tudo, né? Sim. Então, Quando eu escrevi o primeiro livro, que eu terminei, estava procurando uma editora e tudo mais, eu lembro que eu me ajoelhei, eu fui orar, consagrar ao Senhor aquele livro que eu tinha acabado de escrever, né? Que a gente sabe como é o processo, né? Tem que colocar aquela palavrinha fim ali, é uma vitória, assim. E aí eu lembro que eu tava orando, e aí eu falei, Senhor, eu entrego a minha carreira, que não sei o quê. Na hora o Espírito Santo falou comigo, sua carreira é servir. Então não importa, você vai lavar o banheiro, você vai estar glorificando, me servindo, você vai escrever livro, você vai me servir. Então, assim, me cortou logo, depois nunca mais nem usei essa palavra. Aí eu fiquei assim, não que tenha algum problema, não tem problema nenhum, você construir sua carreira, seu trabalho, não é isso. Mas o ponto do Espírito Santo falou comigo aquele dia não pense, né, que não coloque isso pra sua glória, pra sua glória, ou um lugar onde não deve estar. Você está aqui para me servir, então você vai usar os dons que eu te dei, as possibilidades, a sua força, o seu sorriso, a sua vida para me servir. E uma coisa isso muito muda tudo. Sim. Entender o serviço muda tudo. E entender também que a sua identidade não é o seu propósito. Acima de tudo, eu não sou uma escritora. Acima de tudo, eu sou uma filha. Quando a gente entende isso, fica mais leve você viver o seu propósito também. Porque se você se decepcionar, se não for como você imaginou... Se você falhar... se você falhar, sua vida não vai acabar. Porque você não atrelou o seu valor ao que você faz. Algo de areia, né? Isso. Não está firmado na areia. Vocês falando tudo isso me lembrou bastante, que até já junta com a próxima pergunta. Eu gosto muito de ouvir o podcast do Jordan Raynor, aquele que escreveu... Um dos seus escritores preferidos. 2 livros dele, muito bom. Nossa, é muito bom. E assim, você nunca disse, porque ele é super animado. Enquanto eu tô lendo o livro dele, O Redimindo o Seu Tempo e Chamados para Criar, ele fala super como um CEO, assim. Então, você acha que ele vai ser super sério. E ele é super descontraído. É muito gostoso ouvir ele. Embora seja em inglês, até para quem tem um nível básico, é até fácil de entender, né? E ele estava fazendo um podcast com um cara que é fazendeiro. E é cristão. E aí o cara tava falando que muita gente pergunta para ele, como que é a sua vida na fazenda? Porque eu sinto que se eu tivesse uma fazenda, eu finalmente ia conseguir glorificar a Deus e eu ia conseguir fazer o que Deus me chamou para fazer, porque vida na fazenda é uma vida tranquila, longe de toda essa correria e etc, etc. E a pessoa ali, assim, como todos nós caímos um pouco nisso, se eu tiver essa vida, eu vou conseguir glorificar a Deus, eu vou conseguir ser assim, a pessoa quase que perfeita. E é quase como se não fosse a graça que te salvasse, mas o seu comportamento que conseguisse te salvar em Cristo, sabe? É que você fica esperando pelo seu grande momento, né? Tem umas perguntas bem básicas nesse momento de crise de identidade, qual é o que Deus tem para minha vida? Não, é Jesus, beleza, mas e o que Deus tem para minha vida?
Assim, eu entendi que Jesus morreu, mas o que Deus tem a mais? Tipo assim, O que vai né? O que fazer, vai fazer? né? O que vai ter de bom, assim, tipo, né? É. Então, o grande, né, o uau, que a gente chama de história suprema, né? Que é a história acima de todas as outras histórias, que é a história de Cristo. É o que Deus fez por você, não tem nada melhor e maior que isso. Exato. Sabe? Nenhuma fama, nenhum status, nenhum dinheiro. Não tem nada maior que isso. Então, as pessoas, a gente vê muitas vezes um evangelho meio fragmentado nesse sentido, de ficar esperando ali qual é a grande coisa que Deus tem pra minha vida. E às vezes Deus tem pra você uma coisa escondida, uma coisa pequena. Às vezes você Mas pode é o ser melhor da de Deus. esquina, né? Mas é o melhor de Deus. Eu sempre falo muito isso. Não é o maior, assim, que Deus tem de maior, de grande pra mim. O que Deus tem de melhor. E às vezes o melhor é pequeno. Sim. E é muito melhor estar no pequeno de Deus do que você tentar ir para um lugar. É triste você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Isso é triste. Abrir mão se torna ainda mais difícil abrir mão. Eu acho que, principalmente quando a gente fala com um adolescente a respeito desse assunto, é dizer para ele que você não precisa ter pressa para descobrir o seu chamado e o seu propósito. Né? Não vai cair no seu colo da noite pro dia. Deus vai te revelar na hora que for necessário. Então, às vezes, vai levar anos para que você entenda. Eu lembro que, com 12, 13 anos, eu era a garota da igreja que não sabia qual era o chamado e o propósito dela. Então, eu fui para coreografia e eu era péssima, pisava no pé de todas as minhas colegas, esquecia todas as danças, eu era um desastre. Fui para o teatro, mas eu era extremamente tímida, então eu só pegava os papéis minúsculos porque eu era tímida. Fui para a salinha dar aula para as crianças, mas eu não era boa em chamar a atenção das crianças, em manter a ordem. Então, eu fui descobrir a escrita como um chamado só aos 16. Então, levou tempo e Deus foi trabalhando no meu coração em várias áreas. Então, você não precisa ter pressa para descobrir. Deus vai te revelar, eu também sabe? acho que, às vezes, assim, em determinados momentos da vida, Deus tem propósitos Diferentes. diferentes. Né? Às vezes, aqui agora, Ele São vai ciclos, te usar né? nessa área. Né? Aí, ali, daqui a pouco mudou um pouco, Ele te chamou. Eu tô lendo o livro A Biografia da Amy Carmichael. Maravilhoso. Conhece? Nossa, maravilhoso. Ela foi uma missionária lá no final dos anos 1800, né? E ela, assim, Deus chamou ela para missão e ela sempre, né? E ela falava isso, ela se dispunha a trabalhar e ela não estava nem aí. Todo mundo falava assim para ela, né? Mas você vai trabalhar com porque ela trabalhava com as meninas que eram da fábrica, né? As capunzinhas que chamavam na época. E ela ia e ela falava assim, não, eu vou fazer aquilo que Deus tem para mim. Então, tinha hora que ela estava lá no Japão trabalhando, depois Deus mandou ela voltar para casa por um propósito. Então, assim, sempre ela estava onde Deus queria que ela estivesse. Mas sempre seguindo o quê? O mesmo propósito, que era glorificar o Senhor e proclamar o Evangelho. E é engraçado que ela termina sendo missionária na Índia com as meninas, eu acho que sem castas. Né? Ela tem um movimento com meninas. Né? Quando eu li a biografia, eu falei para vocês precisam ler essa biografia. Uma das coisas que eu mais aprendi com a Amy Carmichael foi o serviço na necessidade. Qual é a necessidade do corpo? É que alguém fique na porta? Então eu vou servir ali na porta. Qual é a necessidade da igreja? É lavar um chão? Então eu vou lavar um chão. Eu vou servir na necessidade. Isso é muito engraçado. Lá na minha igreja, né? Eu servi 2 anos na recepção sabendo que eu sou mestre. Eu sempre soube que o meu chamado era para mestre, mas eu rejeitei muito o chamado de mestre por medo mesmo, tipo, porque são mais cobrados, né? Porque a gente ensina. Então, se eu escrevo uma coisa errada, aquilo ali pode ser absurdo, posso perpetuar o ensino errado. Para quebrar aquilo é muito difícil. Então, eu rejeitei muito o chamado de mestre. Mas eu servi ali porque eu sabia que aquilo ali estava precisando. E quando Deus encerrou o meu ciclo, eu senti que era o meu tempo de entrar no lugar que eu sabia que eu iria. Mas é muito legal isso, você servir na necessidade, né? O que precisa ser feito? Então, vou fazer. E ela termina servindo na Índia. Só que ela passa por vários lugares antes. Então, o missionário, a gente tem muito disso. Ele foi um grande missionário no lugar tal, ele fez isso. Lá. Só que ele tem toda uma história antes, como ele chegou ali, né? Sim. Então, ele foi vários processos. E é legal a gente ver Deus movendo a gente de acordo com a necessidade do reino em momentos específicos da história. Então, o próprio Corajosas é isso pra gente. A gente espera que Deus leve por tempo que Ele quiser, mas é assim, o tempo de Deus. É o tempo de Deus levar, é o tempo de Deus finalizar, se for da vontade de Deus. Mas para o período da história em que Corajosas nasceu e agora o Mundo Cristão projeta esse livro, é um momento muito específico para as meninas do Brasil, em primeiro lugar, e para fora, né? Então a gente vê o reino assim se movendo, Deus movendo para o reino. É algo muito interessante de perceber. A gente tem contato com muitos adolescentes, a gente vê a necessidade delas elas estão perdidas em tantos aspectos, né? Em quem elas são, em quem Deus é, a forma que elas se vestem, a forma que elas falam. Meninas, o mundo não está para brincadeira. O mundo está né? destruindo, elas estão sendo destruídas. Então, você vê um livro que leva Cristo e esperança, transformação, num momento específico da história. Então,
Vou gerar, não pode gerar. Isso é o reino. Fazer parte disso, para nós, é muito gratificante. De ver que Deus nos escolheu, de ver que lá no passado, cada uma de nós tinha esse sonho de trabalhar com meninas, de abençoar. E fizemos que tinha tudo para dar errado. E cada uma à sua maneira. E aí Deus vai e nos junta de uma forma tão especial, e aí hoje Ele escolhe fazer isso. E a gente vê no olhar delas, né? Os testemunhos. A gente recebe e-mail todo dia. A gente recebe e-mail testemunhos. todo dia. Então a gente vê que legal. assim, Senhor, aquelas nossas orações sussurradas no nosso quarto quando a gente era adolescente, de dizer assim, Senhor, me usa. Eu vou chorar agora, né? A gente falar, Senhor, me usa. Uma das minhas orações mais preocupadas na época era falar assim, Senhor, que eu não cresça e eu me torne uma religiosa, que eu não viva mais com o Senhor. Chora. E eu não consiga mais entender os teus propósitos para minha vida, não consiga mais ter essa vida de intimidade contigo. Porque eu, como adolescente, eu enxergava os adultos assim. Eu falava alguma experiência com Jesus e o adulto falava assim, legal. Tipo assim, coisa de adolescente, né? Depois, tipo assim... Depois é você o passa, primeiro amor, né? É o primeiro amor. E eu Como se falava o assim... Espírito Santo fosse mirim, né? Fosse menino, sabe? O primeiro amor. E aí, mas aí eu falava assim, Senhor, não, eu quero crescer, eu quero viver essa vida com o Senhor. Não... E eu tava lembrando dessa oração esses dias, como eu orava por isso quando eu era mais nova. E hoje ver que assim, Senhor, os anos estão passando, acabei de fazer 30 anos, e o Senhor tá aqui se movendo ativamente na minha vida, tendo intimidade com o Senhor, e isso é muito precioso. O que fazia o nosso coração queimar não era em vão, né? Não era nosso. Não era só o primeiro amor ou o fogo de palha. Era algo né? maior mesmo. E viver o seu chamado é isso. Vai ser no tempo do Senhor e vai ser da forma mais simples, né? Você vai aprendendo pouco, você vai servir com pouco. Você vai ser moído no processo para que você seja lapidado para você servir. E a gente precisa sempre lembrar que nós fazemos parte de uma história muito maior, né? Uma grande história de amor, né? Nunca é só sobre nós, né? Não é sobre o sonho de 4 meninas que queriam escrever. É sobre um reino. É sobre vidas que Deus deseja transformar, né? E nós vamos morrer um dia e talvez o livro fique, e Deus faça coisas gigantes através, talvez não do livro, mas talvez através de alguma menina que leu o livro. E vai continuar, porque é o legado dele, é a obra dele. Então, nós temos, assim, o privilégio de fazer parte da obra, né? Então, quando você entende isso, não é sobre mim, é sobre o Senhor. E eu estou fazendo parte de algo muito maior, algo que a humanidade ainda não compreendeu, faz você suportar os dias difíceis, os dias que não tem recurso, os dias que Deus não responde. Que Deus não responde, os Tá dias tudo que você errado. é moído por uma dor que você às vezes não entende, não vê propósito, né? Tudo vai cooperando e no tempo de Deus as coisas vão acontecendo. E uma coisa muito legal que a Thaisa falou, do legado, né? É que a gente recebe e-mails assim, eu quero ser escritora também. Eu quero escrever um livro também. E aí, às vezes, o adulto, ele olha... que legal, fofinho, ela achou um outro hobby. Porque adolescente é assim, ele tá se descobrindo, então ele vai... Cada hora ele tá numa fase, né? Gosta muito disso, não gosta, depois desgosta, normal. E aí olha para isso e... é uma coisa boba, mas não. Vai passar. Então a oportunidade de você poder ver uma geração que você pode influenciar num discipulado... Porque o nosso papel como escritora também é um papel de discipulador. Então, eu posso mostrar para elas que elas podem e elas vão ser escritoras. A gente tem autores consagrados como Lewis, por exemplo, que não está mais aqui. A Jane Austen, que é uma autora que eu amo, elas não estão mais aqui. Mas quantas pessoas leram e se tornaram escritoras por conta de obras que eles escreveram? Sim. Então, só Deus sabe o que Deus vai fazer daqui a 30, 40, 50 anos, que a gente não vai estar mais aqui. Mas o que a gente plantou nelas, elas vão ser talvez a nova Corajosas do futuro. Isso é incrível. Implantar no coração das meninas, né, que é a nossa missão, que elas podem sonhar. Que elas podem sonhar com os propósitos, principalmente com a vontade de Deus para a vida delas, né? Às vezes isso se perde, às vezes os próprios pais não conseguem manejar isso no dia a dia, né? Estão tão ocupados em suprir, em cuidar fisicamente, que às vezes não tem tempo de forjar o coração dessa menina, do menino, para sonhar os planos de Deus para a vida daquele adolescente. Então, através do que a gente escreve, a gente também tenta mostrar, olha, dá certo, confia naquele que te chamou, porque ele tem planos grandes para você. E grande não significa que você vai ser bem
bem-sucedido Planos financeiramente, certos, que você vai ser famoso. Mas se você encontrar o contentamento de Deus no seu dia a dia, né? E encontrar contentamento no que Ele tem para você, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Porque você vai viver com a plenitude de saber que você está no lugar certo, na hora certa, que você está vivendo para a audiência de um, né? Então a gente tenta fazer isso também com o Corajosos. Eu acho que as duas lições que a gente tira desse momento que a gente está tendo até agora é principalmente, primeiro, independente do que você for fazer, não é você, é através da sua obediência. Você está fazendo uma faxina, escrevendo um livro, está cantando, está fazendo o que for que seja. Você, através da sua obediência, Deus decide quando Ele vai manifestar a sua glória. Não é nós que decidimos manifestar a glória de Deus, mas através da nossa obediência, dos nossos corações sensíveis a escutá-lo e a gente continuar inclinando os nossos corações a Ele, é que Ele vai se glorificando através da nossa vida, né? É o Espírito Santo que decide isso. E a outra etapa é isso. Então, assim, que você estava dizendo, a audiência é só de um. Então, é para Ele, a gente entregando tudo para Ele. E aí, uma dúvida que fica aí pro público. O que é, para quem não conhece ainda, o Corajosas? Como que surgiu? Como vocês se conheceram? Como veio ali tudo até a gente chegar nos 2 livros que temos hoje. E uma coisa muito importante, a Maria não está aqui hoje, mas a gente quer honrar a vida dela, honrar a obediência dela e honrar tudo que ela tem feito em parceria com vocês, com certeza. Beijo, Maria. Então, nós já nos conhecíamos virtualmente, por causa dos blogs, né? E por causa de escrever dos livros, né? A Arlene, por exemplo, me conhecia porque ela lia o meu blog, aí eu passei a ler o blog dela. A Maria lia minha história numa plataforma que eu divulgava, ela também escrevia e eu lia a história dela. Aí a gente conectou ali. Ai, que legal. Aí a gente foi... Quando isso? Mais ou menos? 2016, 2017. 2015. Porque você casou em 2014? Eu casei em 2015. Logo depois do casamento, eu comecei a escrever o primeiro livro. Que eu lembro Mas de você ver lia as o fotos blog do seu dela? casamento no seu blog. Não, foi 2015. Aí, tá vendo? Era assim. Então a gente se seguia, conversava ali pelas redes sociais, mas ainda mais superficial, né? Aí depois elas lançaram um livro e aí elas se conheceram, né? Nós ficamos... Aí a gente ficamos amigas, né? A gente falei, nossa, alguém escreve a mesma coisa, eu preciso ser amiga dessa menina. Aí fiz amizade com a Arlene. E aí vocês conheceram a Maria depois que a gente fez parte de uma outra editora antes, né? Juntas e cada uma com um livro ali, a gente se conheceu mais ali. Isso. Foi na Bienal, né? Isso, aí na Bienal de 2018, a gente se encontrou. Pessoalmente, todas nós, pela primeira pessoalmente. vez. E aí a gente tava conversando, a gente passou o dia todo juntas, Mas né? não tinha, assim, a Maria e eu, a gente tinha eu já era sua amiga também, a gente só não era tão amiga da Thaís, eu acho. Eu era mais de fora da bolinha. A gente trouxe ela pro clube A do gente te Luzinha. pescou. E aí a gente começou a conversar naquele dia. É que bateu tão certo, a gente se encontrou, então a gente começou a conversar, Trocar figurinha. trocar figurinha e tal. E a gente começou a conversar e foi até na fila da praça de alimentação da Bienal. E nós percebemos que nós tínhamos muito em comum, né? Esse desejo de falar com meninas, de escrever para meninas, esse incômodo no coração, né? E a gente também percebeu que amava histórias de princesas, todas nós. E na época eu já tinha escrito uma releitura, né, de uma princesa. E aí eu estava conversando com as meninas sobre. E a gente veio ali no meio da conversa. E se a gente escrevesse um livro inteiro só de releituras, né? E se a gente transformasse as princesas em garotas cristãs? E a ideia nasceu ali, naquele dia. Ainda sem nome, não se chamava Corajosas. Mas foi uma ideia que nasceu e ficou ali. Porque nós fomos embora, todas nós envolvidas com outros projetos, né? A Arlene teve bebê, Keren estava Eu tinha um bebê pequeno. Bebê pequeno. Escreveram um segundo livro do outro livro. Todas nós estávamos muito ocupadas e a ideia ficou guardada na gaveta. E o marido da Arlene sempre falava pra gente, olha, vocês têm que escrever aquele livro. A gente criou um grupo no WhatsApp pra gente Foi. não perder o contato. E o grupo ficou parado, sei lá, uns anos aí, uns 3 anos quase. Não, a gente conversava de A vez gente em falava de vez em quando. quando, mas Porque a gente todo o processo de 2018, quando a gente decidiu que ia escrever, até o livro sair, foi 3 anos 2021. e meio. Tá.
Foi 3 anos e meio até o livro sair mesmo. Então, a gente escreveu em 2020. Foi, na pandemia. A gente decidiu em 2018, escrevemos em 2020 na pandemia. Só que ele ficou parado. Era tudo muito devagar, porque todas nós estávamos muito ocupadas. E o Hugo lá. E o marido da Arlene ficava, vocês têm que escrever esse profética do livro. Corajosa. Vocês vão ser surpreendidas Nossa. com esse livro. Ele sempre falava. Olha, corajosa. Ele é calminho, né? Ó, corajosa, estou falando. Ah, Aí foi tomando forma bem devagar. E aí a gente lançou de forma independente. E sem pretensão, assim... Nenhuma. A gente tinha uma mensagem, óbvio, né? O livro tinha um propósito, mas nada assim, eu vou vender o livro, que eu quero destaque, fazer dinheiro, nada. A foi, nossa tipo, intencionalidade era só tocar o coração das meninas com aquelas histórias mesmo. Então, sem grandes pretensões. E foi né? feito com muita simplicidade, porque a muita gente fez todo o processo, né? De escrever o livro, de contratar uma pessoa para revisar o livro, de contratar a capista para fazer o desenho. Nós participamos de toda a Todo o criação processo, dos desenhos. Então foi tudo muito simples. Mas quando a gente lançou, já foi uma surpresa, porque a gente lançou em formato de e-book, né, na Amazon, em questão de dias. Em menos de um mês, a gente já tinha inúmeros testemunhos, um número de avaliações bem grande na Amazon para um livro independente. Então, foi tudo muito rápido. E aí as meninas começaram a falar, a gente quer físico, quer físico, quer físico. E a gente não tinha condições de fazer um livro físico. E aí foram se passando alguns meses, e aí a gente lançou a forma independente também dele físico. Não, um ano depois que a gente lançou. Um ano. Mas a gente foi meses pra gente começar a administrar. A gente começou preparar, a desenvolver, né? Porque é um trabalho enorme. Foi exatamente um ano depois do lançamento do e-book, nós lançamos ele, a versão física independente. E aí todo o processo ficava na nossa mão também. E rapidamente, com a versão física, a gente também passou a não dar conta mais, né? De distribuir, de entregar. Muitos pedidos. É, Você sabe quando- como é aqui nessa região. E aí você Embala, imagina e a cada um gente- morando num canto. Nossa. A Thaís, por ser a solteira do grupo, ela embalava e enviava os livros. E a gente fazia a parte burocrática, né? Então, ela ia pro correio, via aquela lista de código de envio. A gente digitava um por um daquilo. Porque era manual. Porque era a gente não tinha manual. sistema. Esse Depois- estoque ficava todo na sua Tudo na casa. minha casa. Aí, Meu às quarto vezes, virou... saía 500... Teve um que saiu 500 livros. E lá vai a gente. Aí a Thaís mandava Digitando 100. 500 códigos. Aí a gente digitava Ai, Jesus, 100 foi muita códigos. E aí chegou uma hora que não tinha mais Não, e era o como, né? código e mandar um e-mail pra pessoa, que separado, né? Porque o código é diferente. Então, foi bem... Porque era tudo manual, né? A gente fez tudo de forma bem simples. A gente não, nesse processo, a gente não conseguia escrever, porque a gente estava focada em Sim. né, levar o livro. Então, foi bem... A gente percebeu que não tinha Não mais dava. como, era Era, difícil. ser escritora ou... Aí Deus Livreira do Corajoso. Deus fez acontecer a MC pra nós. E aí É na foi hora a que a gente melhor mais coisa, precisava. na hora que a gente mais precisava. Né? E aí a gente estar na MC foi um presente tão grande do céu. Né? Foi um encontro de... A gente fala, foi um encontro de propósitos, né? Eles buscavam um livro assim, a gente buscava uma editora que entendesse a missão do livro. E sempre foi muito importante Porque pra a nós. Mundo Cristão, ela não enxerga somente a venda, né? Ela enxerga o propósito, que é abençoar. A gente chora, né? A gente chora com eles, porque a gente entende o propósito que é abençoar a vida das meninas. Então foi a melhor coisa que nos Foi aconteceu. o melhor dos dois mundos. E a projeção que a Mundo Cristão deu pro livro, quando a gente era só uma autora independente ali na internet, a gente aprendeu a ser forte na internet porque a gente tinha um produto digital. Então, a gente fazia muito reels, muito conteúdo, muita live. E vamos fazer, porque alguma coisa vai dar certo. E a gente ficava ali. Vocês trabalham com produção na internet, sabe como é. E a gente ficava ali. Mas quando a Mundo Cristão, que é uma editora consolidada, que distribui, tem todo um... Nossa, o livro ele foi voando, assim, gente, nas asas do vento. Ele foi, ó, E aí foi expandiu de muito uma forma, rápido. assim, absurda. A gente não tinha. E quando você tá numa bolha, você só tem noção daquilo ali. A gente vendeu 1.500 livros né, por conta própria e a gente já achava, assim, uau. Já não dava conta Não mais. só pela quantidade, mas pelo tipo de livro que a gente estava produzindo, que era uma ficção cristã. Então, sempre foi muito, muito pequeno, muito difícil. Sempre tiveram livros de ficção cristã, mas sempre foi muito difícil de você ter um público para consumir aqui. Então, vender 1.500 livros era, meu Deus, é livro à beça. Nossa, a gente já... Ai, acabou, ninguém mais vai comprar, porque todo mundo comprou 1.500 livros. E quando a Mundo Cristão relançou, assim, repaginou o livro e distribuiu, a gente viu que o Brasil é realmente muito grande. E os livros iam, assim, foi uma experiência incrível, né? Eles passavam os feedback, a gente ficava tudo maravilhada, né? A gente ainda fica maravilhada, Sim. a gente não acostuma, não. Pra gente é muito surreal, tudo que Corajosas vive. É assim, na direção de Deus, né? Então, é incrível ver o livro alcançando lugares, visibilidade, destaque, em lugares que a gente nunca nem ousou sonhar.
ontem que ele saiu na Veja pela 3ª vez semana consecutiva. Que legal! Quando que a gente pensou numa Veja na vida? Nunca. E não é modéstia, a gente realmente não pensou, tipo... Não tinha essa pretensão. A gente Não não tinha um livro de metas, ficção assim, cristã, um né? livro cristão vai parar numa Veja. A gente não tinha essas pretensões, né? E ver Deus levando por propósitos específicos. E a gente tem muito isso com Corajosas. É um ministério para nós. A gente serve as meninas do Brasil com a literatura. Então, a gente cria, a gente não escreve qualquer coisa, ou a gente tem um processo, a gente vai escrever pautado no que Deus quer. Eu estava até na dificuldade de escrever um livro novo, né? Deus, o que o senhor quer falar com esse livro? Que tá difícil demais de escrever isso aqui. E é o tempo de espera, é o tempo de Deus realmente direcionar. Então, a gente viu Deus levando o livro, assim, e o que faz tudo valer a pena. Primeiro é a obediência, porque para cada filho Deus dá uma colheita diferente, né? Somos trabalhadores na seara. A seara é dele, a colheita dele, ele é o senhor da seara, a gente é só o trabalhador. Então, cada um tem a sua colheita, mas uma coisa muito interessante que faz valer a pena isso é a obediência, né? O serviço que a gente está falando, e ver os testemunhos. Sim. Isso é, para mim, como autora de ficção cristã, uma autora cristã, isso é nossa, é a coisa mais incrível. A Veja é muito legal, mas ver um testemunho de transformação, nossa, isso é impactante. Você vê que uma menina que faz automutilação, ela superou uma crise porque ela estava lendo livro. Você vê meninas que lutam contra a balança numa briga que você olha e você fala, menina, não tem nada demais em você, mas elas têm uma projeção muito, né, tá sempre querendo a questão da beleza. Uma menina que passa por uma desilusão amorosa ou que tem a falta de um pai que não foi presente, então você vê que elas se sentem abraçadas, né? E Deus cura elas naquele momento. Né? É a melhor parte, não. É a melhor parte, não tem outra. Assim, ver o livro alcançando destaque, esses lugares e batendo metas que nós nunca legal, traçamos, é impressionante porque significa que o livro está saindo, né? Ele está é mais uma casa alcançada, furando a bolha, assim, do público, né? Então, os números são importantes por isso, porque significa que são mais vidas alcançadas. E nós queremos, se Deus quiser, alcançar todas as meninas do Brasil. Mas a parte mais divertida e a parte que mais nos emociona realmente são os testemunhos, né? Você vê meninas que têm TDAH ou sofrem com outros desafios, né? Ansiedade, depressão, meninas que travam um luto. Então, elas se identificam com as personagens. E o legal da ficção é isso, né? A gente consegue passar mensagens, ensinamentos de uma forma leve, divertida, atrativa para elas. Então, é uma ferramenta preciosa e é uma ferramenta que ainda está ganhando espaço no meio cristão, né? Nem todo mundo ainda se abriu para a ficção, nem todo mundo entende o que é a ficção ainda. Às vezes, as pessoas têm algumas concepções erradas, alguns preconceitos. Então, tudo isso está sendo quebrado de pouquinho a pouquinho e a gente vê Deus criando um ambiente hoje no Brasil favorável à ficção, porque ela realmente pode ser uma ferramenta de transformação, de cura, de aproximação. O que a gente tem hoje de testemunho de meninas que falam, eu li Corajosas e depois eu fui ler mais a Bíblia, eu comecei a fazer devocional, porque a gente está sempre encorajando elas... As disciplinas espirituais, né? A gente sabe? põe uma coisa. Não é um livro que vai só entreter, você vai dar para sua filha, ela vai ler nas férias e pronto, acabou. Não, é um livro que de alguma forma vai encorajá-la a encontrar esse pai que salva, né? Encontrar esse pai que é íntimo e quer fazer parte do dia a dia delas, né? Então, a gente recebe muitos testemunhos nesse sentido. Olha, comecei a ler a Bíblia 365 das Corajosas, estou fazendo meu devocional todos os dias, ou descobri meu propósito. Então, assim, Deus realmente tem trabalhado no coração das meninas e é isso que faz o nosso trabalho valer a pena, né? É para isso que a gente escreve. O que é a ficção cristã? Para quem não sabe, que está ouvindo a gente. Embora hoje seja um assunto que é difícil alguém não conhecer, mas vai que alguém não conhece. O que é a ficção cristã? A ficção cristã são histórias que carregam valores e princípios do reino de Deus, bíblicos, né? E ela pode ser explícita, né? Então, você pode ler e você vê, assim, os personagens tendo dilemas e resolvendo seus dilemas a partir da palavra de Deus. Então, você pode ter uma assim, a ficção cristã é para ter a cosmovisão cristã, né? Então, é guiando os personagens. Você escreve nessa perspectiva. Mas pode ser não explícita também, né? Você pode ter através de simbolismos, mas tem sabe livros de fantasia que trabalham mais com alegoria, simbolismo, metáforas. Então, Crônicas de Nárnia é o livro que a gente mais usa em momentos que pergunta, né? Porque ele é uma ficção cristã. Né? Só embora que ele não é explícita, né? E eu gosto muito dele porque ele não divulgou como um livro cristão, né? Então, muita gente, quando a gente explica os elementos... não... Na cristão. Eu nunca leão é Jesus todinho, como você não vê? Lisa era genial, né? Então, a gente tem o Peregrino, que é o clássico. Para mim, como autora, ele é o meu primeiro modelo de ficção cristã, em formato de ficção com estrutura moderna de histórias, de contação de histórias, né?
Então, a ficção cristã, ela tem essa coisa do... Pode ser na superfície, pode ser mais dentro do enredo ali. E o propósito é levar esperança. Você leva esperança, que é o evangelho. Então, existem várias formas de fazer ficção e tipos de... O nosso é uma ficção juvenil, mas você tem uma fantasia mais adulta, você tem... O público cristão está acostumado com ficção cristã. É que o termo para eles é novo, porque livro infantil de cristão é tudo ficção cristã. Então, se você para pensar, quando você fala, a gente tem ficção cristã nas casas, nos livros infantis, mas é porque a ideia de que ficção é coisa de criança, ficção é coisa de, né? Quando chega na fase adolescente e fase adulta, perde muito isso, né? Do poder da ficção. Qual que é aquela frase da C.S. Lewis? Um dia você será velho o suficiente para voltar às histórias. Eu lembrei exatamente dessa frase também. E a história faz parte da nossa história, né? Contar histórias. Nosso Deus é um grande contador de histórias. Ele nos convida a contar histórias que apontem para ele. E a ficção cristã é isso. É escrever uma história que aponte para ele. Então, quando eu era mais nova, eu não lia tanto quanto elas. Eram as ratinhas de biblioteca, né? Eu não tinha livros em casa além da Bíblia. Então, o único livro que eu tinha era a Bíblia. Mas, quando eu comecei a me tornar leitora, já fui mais adulta, lendo os livros não cristãos, eu ficava, gente, mas ninguém considera Deus. Eu lembro que isso era um questionamento meu. Personagens tomam decisões, a menina de um livro adolescente, ela mente o tempo inteiro, não tem ninguém para dizer que tá errado para ela. Inclusive, eu parei de ler ficção, porque assim, eu lia muito a biblioteca da escola, né? Eu lia demais. Quando eu me converti lá aos 16, eu parei de ler ficção por causa disso, porque eu lia e eu não batia mais os valores. Eu via aquelas personagens tomando decisões erradas, aí a garota que ia pra cama com o namorado, eu falei, mas eu não vou fazer isso. Aí a menina que mentia pra mãe, fazia um monte de coisa errada e depois não tinha nenhuma consequência em relação a isso. E eu comecei a me incomodar, e eu passei só a ler livro de vida cristã, porque não tinha ficção. Porque, na verdade, até tinha, mas não se conhecia, não se falava, não era distribuído. Então, assim, isso, inclusive, foi uma das motivações quando eu comecei a escrever. Eu falei assim, cara, eu quero escrever um livro que se a Arlene de 15 anos tivesse lido, teria falado do coração dela, poderia ter mudado a vida dela. E aí eu comecei a escrever. Foi quando eu até li um primeiro livro de ficção cristã, quando eu tinha 19 anos. Quando eu li aquilo, eu falei assim, caraca, é isso? Porque eu sempre amei ficção, mas tive que parar. Porque simplesmente os livros já não me edificavam mais. Então, eu falei assim, eu vou ficar lendo isso aqui, né? Hoje eu entendo que não há problema de você ler um livro que não é... Dá pra extrair alguma coisa boa de alguns livros. Claro, como a gente tá falando mais cedo, né? Tendo, claro, um filtro, né? Porque hoje em dia tá difícil. Tem um crivo ali, hoje né? Hoje em dia, qualquer pessoa que entra na livraria vê como está difícil você encontrar livros saudáveis para os nossos adolescentes lerem. Eu acho que o movimento da ficção cristã ela tem chegado como essa resposta de Deus que a gente falou. Porque você entra numa livraria e você fica assustado. Que na nossa época era um pouco diferente. Os livros eram mais light, assim, né? Os conteúdos, os assuntos. Apesar de não ter as consequências, tipo, do pecado, né? A mentira, você grita com a mãe, a menina grita com a mãe o tempo inteiro, aquilo ali é normal. Não é normal, entendeu? Você desobedece aos seus pais, você vai pra cama com o namorado com 14, 15 anos. Normal, mas... os livros antigos, eles, por mais que não tivessem a cosmovisão cristã, eles eram mais limpos em termos de algumas assim, cenas... no geral, porque tem também os romances de banca, que muito adolescente mas lia. Livro de adulto, né? Livro mais que aí muito adolescente pegava. Porque é capa, né? Só que hoje se produzem livros juvenis com conteúdo explícito. Sim. Com capas fofas. E aí fica um alerta pros pais, né? Se tem pais nos assistindo aqui agora. Às vezes você fica assim, minha filha é muito leitora. Nossa, ela lê muito, lê muito. Já passei os apelos. E aí você vai ver qual livro a sua filha tá lendo. Às vezes o livro é mais 18 e a mãe não sabe, mas é porque a capa é bonitinha, a capa é infantilizada, né? Mas o conteúdo é que hoje criou essa tendência de capas muito ilustradas com livros que alcança esse público mesmo, que é o infanto-juvenil. Então, assim, eu conversando com a minha sobrinha, amiga de 11 anos, já lê livro com conteúdo explícito. E assim, por quê? Porque tá ali acesso. Aí tá lendo, deixa ela ler, gente. Que bom, tá lendo. Pelo menos não tá fazendo coisa errada. Pelo menos não tá fazendo coisa errada, tá lendo. Mas aí aquilo, você lê esse tipo de conteúdo. Olha o que tá fazendo no cérebro. O que tá ensinando pra essa menina. O que você produz a longo prazo na vida dessa menina, né? Os padrões que você constrói. Padrões, geração de vício, que pode gerar vício em pornografia e masturbação, por exemplo, através de... a ficção, ela é didática e ela constrói, né? Sim. Então, você aprende ali brincando.
E aqueles ensinamentos entram e eles moldam você. Eu fui moldada por novelas mexicanas. Eu falo isso porque as minhas tias avós assistiam o dia inteiro novela mexicana. Então, o meu padrão de Marimar. namoro... Maria do Bairro, Maria as Marias. Eu amava, assim, da Eu costa, também, né? nossa, assistia muito. Mas os meus padrões de romance eram esses. Depois foi as novelas lá do canal, né? Então... Aí depois, Malhação. E aí... Nossa. Nossa, então a minha fase de adolescente era só Malhação, revistas Capricho e Todatinho. Isso, aí o que essas revistas ensinavam? A gente lia, consumia isso o tempo todo. Então, o beijar é normal, dormir com o namorado sem estar casado é normal, sair numa madrugada, beber é normal, experimentar um negocinho ali era normal. Então, aqui a Thaís falou, né? O mundo vai ficando interessante, porque você está cercada de uma cultura pop em que aquilo é interessante, né? A gente, com a literatura de ficção, a gente está na cultura pop, a gente traz a cultura pop porque é a realidade delas, mas a gente promove uma contracultura também. Porque a Eu cultura... sou meu próprio Deus. a gente traz a cultura do reino, né? Então, isso é importante porque, às vezes, você pensa, mas minha filha, ela tá indo na escola dominical, ela aprende lá no discipulado o que é certo e o que é errado. Mas vai combater o que ela ouve uma semana na igreja, e às vezes ela não faz um devocional, ela não é discipulada em casa, com o que ela ouve todos os dias na escola, nas redes sociais. Hoje as meninas não leem tanto revistas, né? Mas a influência dela Mas tá aí toda tá na tudo no internet. TikTok, tudo no Instagram. Então, É tendência. Você vê como elas se vestem, elas andam todas iguais hoje. como que você cultiva nelas a cultura do reino se elas estão sendo bombardeadas o tempo todo de informações contrárias à palavra de Deus para elas? Então, o objetivo da ficção, o nosso objetivo com a ficção não é criar um livro que seja um sermão que essa menina vai ler como se ela estivesse numa pregação num culto. Mas é dialogar com elas através da experiência das mostrar dilemas a delas. realidade. A personagem fala assim, epa, peraí, então dá pra ser crente e dá pra viver uma vida legal, gente. Sim. Né? Ela lê ali os mesmos dilemas A que a ideia de que personagem crente não pode nada, né? A gente não pode não, nada. eu posso viver uma vida divertida, uma vida legal, e eu posso viver pra glória de Deus, né? Então, ela vê através da vida da personagem isso. Nossa, eu passo... Elas falam muito isso, né? Eu passo por isso, eu me vi nessa personagem, eu me vi nos mesmos dilemas. É o que conecta, né? Os conflitos são os que nos conectam às histórias, né? A gente fala que as histórias, os conflitos, eles são os combustíveis. E a gente vê ali. Cara, ela não consegue passar pro vestibular. Todas as meninas vão passar por essa fase. Ansiedade, né? Ansiedade, do Enem. né? Aí tem Do que ajudar. namoro. Tem que ajudar. Isso é um tópico. meu coração. É porque essa idade, né? Essa idade. Elas só querem saber disso. Então, a gente... Elas ouvem Taylor Swift o dia inteiro. Então, o que elas se espera? Que elas vão querer, em algum momento, as músicas vão incentivá-las a querer viver Não um só as romance músicas, também. mas todos os filmes Todos os hollywoodianos filmes que elas elas assistem, né? Então, a Da menina, construção ela do tá romance. imersa nessa cultura. Tem algumas mães que têm a dificuldade com a ficção cristã, sim. Mas a menina tem Netflix, tem Prime, então ela tá vendo... Ela consome outros tipos de história. Ela consome outros tipos de histórias. E a gente hoje tem ficção o tempo inteiro, né? Você abre um Instagram, você tem pequenas histórias. A gente está cercado de ficção. Eu acho que isso é um dos fatores que contribuiu também para a ficção cristã, num público cristão, de entender que ficção não é pecado, que ficção não é mentira, que ficção é uma coisa que também veio da parte de Deus. Jesus fez histórias de ficção com as parábolas, né? Para nós é o grande precursor da ficção cristã sendo Cristo. E a gente tem as histórias bíblicas em que a ficção foi usada ali para uma reflexão. Você falar, Harlene, roubar é errado. Mas se eu contar uma história em que o personagem rouba e tem não sei o que, conecta com ele, porque a ficção conecta com a pessoa, né? Assim, o emocional, a ficção tem esse poder de conectar com o emocional. E se ela conecta pro mal, aí fica ruim. Foi Natan, né, que conversou com Davi. Foi, o profeta Natan contou a aí história. ele fala, né? Então, Davi, tinha um rei, negócio que ele falou assim. tinha um rei que ele só tinha Não, tinha um homem que tinha uma ovelha, se eu não me engano. Era um animal. Verifiquem na Bíblia, gente, a história. Tinha um animalzinho que ele cuidava dentro da própria casa. Aí veio um rei e pediu... Não, é um rei ou uma outra figura importante que ia fazer um banquete. Ele tinha vários... Acho que é um cordeiro. Ele tinha vários desses cordeiros. Mas ele quis o cordeiro desse homem que só tinha um. Aí ele vai lá, pega o cordeiro e deixa o homem triste. Aí Davi... Vamos... Que isso? Isso é horrível. Corte a cabeça desse cara, quase isso. Esse cara é você. Então, assim... Na situação da Betseba, né? Da esposa dela. Então, ou seja, olha só, a história fez ele refletir. Talvez Natan chegasse e falasse assim, Davi, você errou nisso e nisso aqui. Talvez ele resistisse, né? Não, mas eu sou o rei.
Não, mas qual o problema? E aí, quando ele conta uma história, aí ele se coloca no lugar, né? Pô, me coloquei no lugar. Né? A história tem esse poder de fazer te colocar no lugar. Te dá empatia, né? Isso, ele pensou, poxa, coitado do homem que vai ficar triste, sem, né? que triste. E aí, isso foi capaz de fazer a ficha dele cair. Exato. A gente estava falando ontem com a Paty, e foi justamente isso que a gente falou, na verdade, para mim, o gênero de ficção cristã é o que mais se aproxima, o que para mim é mais parecido com até o jeito que o próprio Jesus conduzia as situações, porque era sempre parábolas, era sempre uma historinha para explicar, para fazer analogia com o reino dos céus, para fazer analogia com o quão grave era aquele pecado, ou com o quão a gente deveria se comportar de determinada maneira, não apenas por uma lei moral, mas porque agora o Espírito Santo habitará em vocês. Então, eu acho fantástico, assim, tudo que eu puder fazer também para apoiá-las de determinada forma, né? Falando disso, levando em diante, porque eu acho, pelo menos ali na minha visão, é uma forma que a gente tem realmente, enquanto a gente estava falando aqui, que os livros, um monte ali, até fofinha a capa, mas ele vai pegar aquela mesma personagem e vai conduzir faça o que te faz bem. Siga seu coração. Siga seu coração. O importante é você ser feliz. Né? E aí é a deusinha da própria vida. Então, enquanto eu estiver aqui satisfazendo as minhas vontades, está tudo certo. Né? Eu vou ser feliz, eu vou ser plena e vai dar tudo certo. E aí, enquanto isso, a gente tem a ficção cristã, que é, na verdade, a mesma personagem, passando pelos mesmos dilemas, mas a condução é para um lugar diferente, é para um lugar eterno, né? A condução ao arrependimento, à esperança. Eu falei com um rapaz essa semana numa entrevista, e ele falou assim, tô lendo o seu livro. Fiquei até surpresa, porque ele é um homem, né? E o meu Sol de Primavera, ele é bem adolescente. Aí eu falei, legal, você tá gostando dele. Nossa, parece um adolescente normal. Mas ela é normal, só é crente. E aí ele ficou assim, bem interessado em como eu conduzia a parte do quebrantamento da protagonista. Então, no começo, vai à igreja, mas ela não entende o que o pastor fala. Eu era assim na igreja. A gente ia, porque minha mãe vai pra igreja, vamos pra igreja. E arrastada, mas embora amava estar na igreja, eu não entendia a minha fé, né? Eu acho que é um processo muito natural. Né? A falta do discipulado fez falta, né? Se tivesse um discipulado mais ali, talvez eu entendesse mais rápido, que hoje eu tenho essa visão com os meus filhos. O quão antes eu apresentá-los ao Senhor e para eles serem amigos do Espírito Santo, melhor para a vida deles. Então eu já falo, gente, Espírito Santo, a gente é melhor amigo. E vou ensinando coisas que eu só aprendi adulta. E fez uma diferença absurda, porque foi um caminho trilhado de muito erro, sabe? E aí a protagonista, ele falou isso. Eu falei, mas ela é uma adolescente normal e ela erra. Eu acho que uma coisa muito importante também da ficção cristã é quebrar esse estereótipo do cristão que não tem problemas, que não erra. Santo, né? A gente acha que todo mundo na igreja, todo mundo tá perfeito. Não, é o hospital ambulante, é a igreja, né? É um lugar de doentes. Jesus fala isso, eu não vim pra quem tá são, né? Eu vim pra quem tá doente. Então a gente mostra que ela é gente, os personagens são gente como a gente, né? Eles passam pelas mesmas dificuldades. Eu acho que isso até mesmo pro público não cristão que consome os nossos livros, e é até interessante ver esse movimento, né? Tipo, um pai que não é cristão, mas ele é mais conservador, que quer um livro que ele é seguro para minha filha, eu sei que não vai ter nada ali que vai fugir do que eu considero ideal para a idade dela. Ele compra Corajosas, e para a menina que talvez não é cristã, ela vai ver que a gente é gente normal. A gente erra, mas aí que tá toda a diferença. A gente tem o Espírito Santo, então ele vai nos conduzir por um caminho de excelência, né? De ser mais parecida com Jesus. Eu acho que a ficção cristã ela tem essa grande oportunidade de quebrar esses estereótipos do cristão que foi criado em muitas novelas e muitos filmes, até mesmo nacional, daquele cara religioso, mas que fazia um monte de coisa errada por detrás, sabe? A gente via ali a gente se via ali, refletindo uma coisa que não era verdade. Não é quem nós somos de verdade. Então, a ficção tem esse poder também. E hoje vocês veem, meninas, a ficção, a ficção cristã indo para séries, filmes. Existe alguma conversa que tem sido ventilada ou é um spoiler que a gente não pode dar? É um sonho, por enquanto. É um sonho. Quem sabe, né? Eu costumo falar para as meninas que as minhas orações são bem
eu falo, Deus, a gente tem um monte de filme aí que tá produzindo mal, vamos fazer uns filmes bons também. Então, eu sou muito assim nas minhas orações, que Deus vai atender ou não, aí é com ele. Mas eu vou pedir. A gente ousa sonhar, né? Quando uma das orações que a gente fazia muito por Corajosas, a gente pediu o coração das meninas do Brasil. Essa foi uma frase que a gente sempre orou por Corajosas. Senhor, nos dê acesso ao coração das meninas do Brasil. Porque se tem acesso ao coração de alguém, você muda chaves, você vira chaves ali. Então, a gente vê que tem tanta coisa muito ruim sendo produzida. Mas, assim, você começa, a gente tá falando da série, né? Você acha que vai ser uma série, eu vou investigação policial, que eu amo. Aí começa, a primeira cena, uma cena explícita de um negócio que não tem nada a ver. Aí, gente, eu queria assistir um negocinho ali, sabe? Então, pra elas e pra idade delas, tem muito filme e série produzidos que fazem muito mal pra cabeça delas. Sim. Então, ter uma ficção cristã seria incrível. Então, o The Chosen, que eu amo The Chosen, né? É uma esperança enorme, assim, pra mim, na cinematografia de cristã, se eu puder falar assim. Cara, eu acho que o que eles fizeram com The Chosen é incrível. Eu acho incrível. E mostra que é possível fazer uma coisa bem produzida, sabe? Bem escrita, e enfim. Então, a gente pode... Tem filmes que vão surgindo que são muito bons, tem uns que não são tão bons assim, mas, né? Mas é legal a gente ver, a gente pensa, né? Quem sabe em Corajosas aí... Uma série com minissérie com cada menina. Né? Seria legal. Seria muito legal, né? Seria muito legal. E uma das lições que eu tiro aí das falas de vocês é que vocês cultivaram um coração obediente, um coração que está disposto a escutar a voz do Senhor. Como que foi essa jornada? Assim, quem está escutando a gente, o que vocês poderiam falar sobre manter um coração obediente? A gente sabe que nem sempre é fácil, a gente sofre muitas distrações, a gente sofre... Como vocês falaram, nós somos pessoas normais, mas que aceitamos a Cristo, nos arrependemos e aceitamos a Cristo. Mas ao longo da jornada, né, do propósito, do chamado, como manter esse coração obediente, constante? Eu acho que nunca perdendo de vista aquilo que é o essencial, que é a nossa intimidade com Jesus, né? Que ela tem a sua manutenção através da oração e da palavra. Acho que isso é o principal. Eu creio que quando, às vezes, nossa vida vai ficando corrida, a gente vai deixando pra lá. Aí tem muita coisa pra fazer, não dá pra orar. Aí a gente não prioriza a oração. A gente vê até Jesus, que tinha coisa pra fazer, a agenda cheia, ele se retirava pra orar. Mostra isso um pouco, né? Então a gente precisa se retirar pra orar, a gente precisa se retirar pra ter tempo com Deus. Porque é isso, se não for ele, no livro da Amy Carmichael, que a gente compartilhou, ela falou que uma vez ela estava num culto e ela tava um receio assim, em relação ao trabalho, que ela estava começando a jornada missionária dela. E ela falou que o pastor no final do culto orou assim, é o Senhor que impede que eu caia. É a sua mão que me mantém de pé. E ela falou que quando ela escutou isso, ela falou que virou uma chave, falou assim, epa, peraí, é a mão do Senhor que me mantém de pé. Então, se é a mão do Senhor que me mantém de pé, eu vou fazer tudo que Ele tiver pra mim. Né? E aí, essa frase acompanhou a vida dela. Então, é isso, é a mão do Senhor que nos mantém de pé. Se a gente não estiver próxima dele... Se você não pega esse relacionamento, né, fica muito complexo. Porque mais importante do que o seu serviço é a sua vida com Deus. Né? Nós fomos criados com propósitos específicos, mas, acima de tudo, nós somos criados para viver para a glória de Deus e para viver um relacionamento com Ele. Então, mais importante do que eu sentar todas as manhãs, por exemplo, para escrever meu livro, é eu sentar lá na minha mesa e ter o meu tempo de oração, ter o meu tempo com a palavra. Se eu não estiver cheia, eu não tenho o que compartilhar no livro. Eu preciso encher, eu preciso me encher. Eu preciso me encher. Não, porque eu não vou escrever de mim, eu não vou falar sobre mim. Eu estou falando sobre o amor que me salvou, o amor que mudou a minha vida. Então, eu preciso estar em contato com esse amor, né? Então, acho que a vida cristã, ela tem que ser marcada pela disciplina, né? A disciplina de orar, a disciplina de conhecer a palavra, porque o conhecimento diário da palavra, o contato diário, transforma a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de produzir, a minha forma de servir. Então, se eu não tenho essa disciplina diária, fica muito mais difícil obedecer a esse Deus, né? E a ouvir a voz dele para que eu obedeça. Né? Como você falar de um Deus que você não conhece? Então, e dá para dar na igreja vivendo um evangelho em que você não conhece Deus. Você conhece Bíblia, mas você não tem relacionamento. Né? E a grande questão X para mim do evangelho é um relacionamento que Jesus veio resgatar, que se perdeu. Então, Deus vinha na virada do dia para ter com Adão. Eu meus filhos, a gente voltando à criação, porque a gente sempre volta, né?
pra relembrar. O que Deus falava com Adão, meu filho? Eu não sei, mas devia perguntar muita coisa. Devia ser um papão, assim, tipo, que nem um bate-papo, um podcast, conversar. Porque é relacionamento, né? É troca. E Jesus veio resgatar isso. Então, Ele constrói uma ponte de intimidade, né? Como falar de alguém que eu não conheço? Fica muito difícil. Eu vou falar na perspectiva das experiências da Arlene, mas Deus quer que eu tenha as minhas experiências. Isso foi uma coisa que, quando eu tive minha desilusão amorosa lá, eu falei que eu queria ter as minhas experiências, que eu estava muito cansada de ver as experiências da minha mãe, né? Até a questão de eu queria o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, né? Eu queria o dom de línguas. E aí a mãe ficava, vai lá pro culto e glorifica. Eu ficava lá, glória, 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 glória. Gente, foram domingos, eu falei, cara, não dava. Aí tava numa roda no grupo da juventude, luz acesa, violão, e de repente Deus me deu o dom que eu tava buscando, né? Eu queria aquele dom, né? E tudo mais. Então, foi uma experiência, são as minhas experiências. E é o que fortifica esse conhecimento peculiar, é só meu. Eu posso falar de Jesus, a gente vai pregar, mas quando você tem as suas experiências, você realmente conhece Deus. E não dá para escrever um livro de ficção que leva o nome de Cristo se você não conhece Cristo. É vazio, sabe? Se você perde de vista o propósito pelo qual você escreve ficção cristã, você perdeu tudo. E o propósito é mesmo, né? Você vai escrever de si mesmo, e o propósito é ele. E ao ouvir a voz de Deus, é um processo que... Como ouvir a voz de Deus com tantos ruídos, né? Que você falou, são muitas de Deus. Então, silencia os ruídos. Até uma música em inglês que é assim, né? Silencia os ruídos. Você silencia para... Então, às vezes, você precisa voltar para a oração que você deixou de fazer, para a leitura da Bíblia que você deixou de fazer, para um jejum que você não faz há muitos anos. Sabe? As disciplinas. Que vão voltar para você ouvir a voz de Deus. Assim, pelo menos para mim, nunca foi assim, querem... Foi uma coisa muito interna, né? Assim, e realmente sentir o Espírito Santo falando comigo. Eu estou no processo de escrever o meu segundo livro, que é a continuação de Meu Sol. Já estava metade do livro escrito. E sabe quando o negócio não estava indo? Eu falei, estou escrevendo a história errada. Poxa Deus, eu só escrevi isso tudo para falar que eu estava escrevendo a história errada. Mas beleza, falou, se eu quero que eu pare, então tá bom, vou fazer tudo de novo. Aí zerei tudo para começar de novo. Eu acho que esse é um ponto muito fundamental da jornada do cristão. Recalcula a rota o tempo inteiro. Você tem que recalcular o que você está fazendo, o ritmo, o passo, o caminho, o propósito. E andar para trás, gente, é graça você poder voltar. Não, deixa eu ver onde eu caí, para eu fazer de novo. Então, ouvir a voz de Deus é você realmente ser sensível e buscar o que Ele quer falar. A gente costuma, na oração, chegar com a lista interminável de pedidos, né? Mas o que Deus quer falar comigo? O que Ele quer me dizer aqui nessa leitura do que eu li hoje? Sempre tem, todo dia tem. Né? É um maná diário, né? Todo dia tem provisão. Então, eu acho que cada vez que você entra mais nesse relacionamento mais íntimo, você se torna mais sensível à voz do Senhor, né? Você vai... É como criar um filho. No começo eu falo 20, 30 vezes, a criança não vai entender. Mais pra frente, ele já vê pelo meu olhar. O meu tom de voz, para ele já entende que aquilo ali não é muito legal para ele fazer. Né? A maternidade é realmente um lugar em que eu mais aprendi sobre a paternidade de Deus. Foi tendo os meus filhos. É muito bom a gente poder falar disso, né? E falar, busca um relacionamento com Deus. Você quer ser um autor de ficção cristã? Primeiro, viva sua comunhão com o Senhor, sabe? Nunca tem perca... uma vida autêntica com Ele. Porque o seu, não só na ficção, mas em qualquer serviço, área da vida, né? Atuar, vai ser autêntico se você vive o seu relacionamento. Vai fluir naturalmente. Você vai servir, claro, tem seus desafios, mas é natural. Porque você não está, por exemplo, fingindo um texto, né? Igual, tipo assim, tô forçando uma pregação, ou tô forçando escrevendo uma coisa que eu não acredito, que eu não vivo. É muito mais difícil quando você não é autêntico. Agora, quando você realmente vive em comunhão com Deus, vai fluir naturalmente. Você vai ter palavra para compartilhar, vai sair, porque você tá cheio, né, dele. Você vai cantar diferente, você vai servir as pessoas no dia a dia diferente, porque você está cheio. E tem aqueles dias que você não tá bem, como qualquer pessoa. E nós, como cristãos, acho que demorou um tempo pra gente entender que tá tudo bem, não tá bem, né? Dia que eu tô triste, não acordei bem. A gente tem os processos na escrita em que nada sai, de estar ali há 2 semanas, sai um ar, a escrita não flui, dá uns bloqueios. Aí engraçado, a gente já falou do projeto? Não, né? Não. Tá. Aí a gente tava fazendo um projeto, eu falei, gente, não sai nada aqui, tô tirando água da rocha, tô que nem Moisés, viu um cajado na rocha, a ver se sai alguma coisa, mas não tá saindo, gente, vamos orar. Aí a gente sai da oração, a gente começou a fluir agora. Então, assim, é uma dependência também direta, né? E tem momentos que não
não vai. E é muito legal, porque Deus, ele é um Deus que ele se importa com as mínimas coisas. Sim. Ele não é invasivo, ele não é, não, vai lá e vai servir como ele fazer. Vai de qualquer jeito. Vai do jeito que tá, capenga, murcha, mancando, mas vai. Né? No meio do caminho a gente passa por muitas lutas, mas Deus entende os momentos em que eu fiquei ansiosa, que eu não dormi bem, que eu tô passando mal. Deus considera isso, né? Aquele momento que é só ali, ele tá só me vendo. Eu sei que ele tá me vendo e provendo o que eu preciso. Mas não é o descanso, né? De descansar nele mesmo. Então, o caminhar com Deus faz a gente começar a entender, né? Assim. E uma coisa que também é muito interessante, enquanto a gente serve, nós nos deparamos o tempo todo com as nossas limitações. O tempo inteiro, O fato de um livro estar indo super bem não significa que tem hora que eu sento no computador e penso assim, meu Deus, mas eu escrevi isso, né? A pior escritora do mundo. Tem dia que você olha e pensa, meu Deus, não vai sair nada daqui. Porque você realmente, a gente se depara com as nossas limitações, né? Com os nossos medos, com os nossos receios. E Deus faz apesar das nossas limitações. Então, enquanto a gente serve, nós somos constantemente lembrados que nós somos apenas vasos de barro, né? E apesar dos meus rachadinhos, Deus me usa porque o tesouro que eu carrego é Ele. Então, assim, enquanto você serve, é normal se deparar com a sua pequenez, com as suas limitações. Quanto mais você serve, quanto mais você vê o quão você... Deus, por que você me escolheu? Eu tô miserável. A gente fica como Moisés, né? Quando Deus chamou Moisés, e Moisés fala, mas eu sou gago. Mas a gente traz a lista, né? Inclusive, é algo muito bom de falar, aproveitar que eu tô aqui. Não deixe que as suas limitações, as imperfeições, cadê a câmera ali? Se tornem empecilhos pro serviço. Porque às vezes a gente usa muito isso, né? Eu usei muito, né? Mas eu não falo direito. Quando a gente começou com coragem, eu falei, gente, vocês falam, eu não falo. Porque eu falo muito rápido. Eu detestava falar. Eu falei, eu não quero falar, não vou. Eu era meio Moisés, né? Até que a gente tem um temperamento parecido, eu e ele. E aí eu trazia muitos empecilhos pro trabalho. Porque eu não falo direito. Porque eu não sou boa com isso aqui. Porque, poxa, fulano é tão melhor que eu nisso. Por que Deus deu isso pra mim? Se fulano fala melhor que eu sobre isso. Mas Deus trouxe pra você. E nesses momentos aí que a gente vê a glória de Deus manifestada de uma maneira extraordinária. Que é quando você realmente reconhece, não tem nada de mim que eu poderia dar. É Deus. Sim. E aí, isso faz com que a gente fique mais humilde, a gente cresça na humildade. Né? E o que quando a gente entende o que Deus disse para Moisés, as nossas limitações mudam também, né? Porque Moisés apresentou a lista para Deus, né? Eu sou gago, não sei falar bem, eu não sou um bom líder. E eu acredito que talvez na mente dele tenha pensado também, eu sou um assassino, né? As limitações eram muitas. Fugir, né? Fugir. Não cresci na minha família, né? Biológica e tantos outros impedimentos. Mas Deus disse para ele, eu estou com você. E é isso que basta, né? Porque nunca é sobre as minhas capacidades, as minhas habilidades, mas é a presença as qualidades e as faltas, né? Elas não podem ser Deus vai usar as minhas habilidades, mas Ele também vai usar as minhas limitações, porque é Ele que faz. O segredo de ser um vaso é esse, né? É o tesouro dentro que faz a diferença. Então, e quando a gente olha para os grandes homens da Bíblia, a gente se depara com limitações o tempo todo. O apóstolo Paulo também tem uma carta que ele fala que ele comenta que as pessoas acreditavam mais nele pelas cartas. Ele não era bom de falar sério com as pessoas quando ele ia visitar as igrejas. Então, as pessoas percebiam uma diferença. Tipo, você é super rígido nas suas cartas. Nas suas cartas você esculacha a gente. Mas aqui, pessoalmente, não é. Você não tem essa moral toda. Então, e veja o que o apóstolo Paulo fez. O maior evangelista de todos os tempos. Então, é assim. Deus vai nos usar apesar das nossas limitações, né? Eu creio que as nossas limitações são também ferramentas que Deus vai usando para o nosso aperfeiçoamento, para trabalhar o nosso ego, a trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, que acabam se misturando ali enquanto a gente serve também. E é isso, é sempre lembrar, assim como Deus estava com Moisés, Ele está conosco e Ele vai nos usar, apesar dos nossos desafios. É um Deus de pessoas improváveis, né? A gente brinca muito, a gente fala, Deus pegou 4 meninas de lugares e de famílias que você poderia, sabe? E você fala, gente... Mas a Bíblia é isso, os nossos heróis da fé, eles são pessoas, matou o fulano, Jacó, meu Deus, a história de Jacó, pra mim, problemas familiares maiores que o desse cara, você não encontra. Então, Deus, cara, é incrível, é lindo ver o quanto Deus, ele ama os filhos que ele criou, e ele quer resgatar, ele quer esse relacionamento, né? Ele se empenha tanto que ele manda o filho dele vai lá, resolver esse problema. Então, a gente vê que as pessoas, elas eram imperfeitas. Né? E ser imperfeito é algo bom, porque isso cada vez mais potencializa o Deus perfeito que a gente serve. É verdade. Ai, meninas, tá tão bom aqui. Eu
quero ficar até 9 da noite. A gente fala muito, você percebeu, né? Não, mas tá muito gostoso. Eu tenho uma pergunta bônus, que a gente sempre faz no final dos podcasts. Assim como Paulo, a gente tá ali trancada, aprisionada, e aí vocês vão virar para Timóteo e falar assim, ó, me traz uma capa e 2 livros. A Bíblia já tá... A Bíblia já tá ali, tá? Já tá ali. Quais 2 livros... Mas esses livros vão ficar com vocês, entendeu? Quais 2 livros vocês pedem pra ele trazer? Bíblia. Fora a Bíblia, que já tá ali com os meus. vocês. Posso falar, então? Os meus. Eu levaria Em Busca de Deus, de A.W. Tozer, que eu amo. Eu levaria O Peregrino. Olha, muito bom. Ai, que dúvida. Fugiu todos os livros que eu conheço. Agora não consigo pensar em nenhum. Pede ajuda pros universitários, que é uma ajuda. Não, peraí, eu tô pensando. Gente. Só 2 vindo É nesse muito prédio difícil. aqui Não, da subiu. frente. Aí na hora que pergunta, E pedir subiu. 2 é triste, porque Não, olha subiu quantos da minha livros, cabeça, gente. não funciona sob pressão. Vai, Thaís, Vai, você. Thaís, pensa. É muito difícil escolher, né? Provavelmente eu vou escolher errado, mas eu acho que eu levaria eu pediria, né? O Refúgio Secreto da Corrie ten Boom, porque é a minha heroína na fé, assim. Em talvez Louco Amor do Francis Chan, Nossa, que também muito bom. sempre Muito afia o meu relacionamento com Deus. Acho que isso, com a Corrie, eu ia ter coragem para enfrentar a prisão. Boa, Thaís. E Foi com boa. o Francis Chan, eu teria, assim, conseguiria afiar mais o meu relacionamento ali com Deus dentro da prisão também. Eu acho que nesse caso eu levaria também a biografia da Amy Carmichael, porque ela é uma biografia e você aprende Mudou do sua Senhor, vida. ia me dar força para continuar ali, né? E eu acho que outro livro que eu levaria talvez fosse o Cristianismo Puro e Simples. Do livro. Ah, você ia passar dias quebrando a cabeça. É comigo. bom que eu ia ficar lá muito tempo Você ia lendo e entretida. analisando. Aí, se eu pudesse levar um caderninho de bônus, né? Fazer umas anotações. Ai, meninas, foi um papo muito bom. Eu já espero trazer vocês aqui de novo. Eu queria muito que vocês voltassem já. Vamos tentar. A gente tá querendo muito reunir, assim, todas as meninas de ficção cristã Ai, que lindo. para um super papo. Então, vamos tentar fazer isso acontecer. Obrigada para você que acompanhou a gente até aqui. Eu tenho algo muito legal. Eu não combinei com elas antes, mas vou fazer esse pedido aqui. A gente pegar 10 livros do Corajosas 2 e 10 livros do Corajosas o primeiro, e aí você vai levar autografado por elas para sua casa. Então, além disso, a gente vai liberar um cupom de 10% de desconto para os 2 livros nas próximas 24 horas após o lançamento desse podcast. Então, quem quiser levar aí o Corajosas foi edificado, assim como nós fomos muito edificados aqui. Tenho certeza que você também foi. Então, 10% de desconto, mais o autógrafo delas para os que comprarem nas primeiras 24 horas após o lançamento desse episódio. Meninas, muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós amamos. Um prazer. Muito edificante, muito gostoso. E espero vê-las aqui novamente pra A gente gente vem ter... com o Redimidas, né? Que E com é o o projeto projeto Olha! Guia das Vilãs. É um spoiler? É um spoiler. Conta um Permitida. pouquinho antes da gente encerrar. O que quer contar? É que você é melhor Olha, contando. o nosso editor não deixa a gente contar muito. Mas, Beijo, Daniel. Daniel. Mas o Redimidas, assim, nem só as princesas precisam de redenção. E se as vilãs também tivessem um encontro com Cristo? Nossa! O que aconteceria com as vilãs? Você está acostumado a ver as vilãs ou os vilões sempre condenados no final, né? A gente torce para que eles sejam derrotados e as histórias deles acabam ali. Mas e se eles encontrassem Jesus? E se Jesus entrasse na história? O que aconteceria? Essa é a nossa proposta para o Redimidas. Pro Redimidas. Não pode falar quais são as vilãs ainda. A gente não pode contar. Primeiro semestre, né? Primeiro ano que semestre. Do ano que vem, 2025, estamos aí. Estamos aí. Mas antes tem um outro projeto também muito especial envolvendo Corajosas. Que é o nosso Pode. bastidores, pode falar. A gente tá com a nossa querida Thalita. Beijo, Thalita. A gente ama, querida. Thalia. Em primeira mão. Em primeira mão. Vai, fala aí, Arlene, Em você. primeira mão, nós queremos anunciar que nós teremos um Journal de Corajosas.
Jornal da Garota Corajosa. O Jornal da Garota Corajosa, que são devocionais, né? Inspirados nas histórias de ficção, né? Nos contos. Eles são dinâmicos, então é um modelo de jornal que tem exercícios para fazer, anotações, tem bastante exercício. Espaço para colagem. É um muita livro palavra bem interativo, de né? É livro interativo, isso. Se as meninas conseguiram tirar lições das histórias fictícias, agora elas vão tirar muito mais, porque nós pegamos todos os temas que nós abordamos nas 8 histórias e trouxemos como devocionais, né? Para elas refletirem sobre identidade, sobre paternidade de Deus, sobre namoro, né? Sobre luto, sobre os desertos que a gente enfrenta na caminhada, enfim, sobre todos os temas que perpassam Corajosos. Nós nos debruçamos sobre esses temas, deixamos a ficção de lado um tempinho para refletir teologicamente, né, biblicamente a respeito desses temas, numa linguagem clara, numa linguagem bem amigável, com exemplos, né, das nossas próprias trajetórias, a gente compartilha um pouquinho ali dos nossos testemunhos, em um livro que vai ser super interativo, né? Elas vão poder rabiscar, elas vão poder escrever, vão poder compartilhar com as suas amigas. Coisas. É um livro bem menininha e tá muito lindo, gente. Vocês vão amar. E pra quando a gente espera? Para setembro. Setembro. Olha, gente, então, mais 2 aquisições aí pra gente, que com certeza vai edificar muito a nossa vida. Assim, só com o bate-papo com elas, a gente já consegue saber que vai ser um livro muito bom, muito edificante. Então, meninas, muito, muito, muito obrigada. E a gente espera vocês no próximo episódio do Plenicast para bater aí um papo com outros autores, outros convidados. E coloca nos comentários aqui quem você quer que a gente traga para um próximo podcast. E esperamos vocês terça que vem. Um grande beijo, um grande abraço, que Deus te abençoe. Até mais, Tchau, gente. tchau, gente. Prazer.